Olá, meus amados, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Meus queridos irmãos, mais um momento na presença do Senhor. Vou estar lendo no livro de o Santo Evangelho, segundo escreveu João. Está escrito, primeiro capítulo: O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio, antes que havia alguma matéria criado, havia o Verbo, o Filho de Deus. Antes da criação do mundo, Jesus Cristo já existia. Era eterno, estava com Deus e era o próprio Deus. Possuía a mesma natureza divina. Esse versículo introduz Jesus como a palavra viva e criadora. O Verbo estava com Deus. Mostra uma distinção de pessoas, pai e filho, destacando uma intimidade eterna e pessoal entre o Verbo e Deus. Ele estava no princípio com Deus muito antes da fundação do mundo. Jesus já estava no coração de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens, de todos nós. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz é o Senhor Jesus. Resplandece nas trevas, e as trevas não entenderam qual é o propósito da luz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Antes de Jesus nascer, João foi enviado de Deus para convocar o povo a se arrepender do pecado, anunciando o reino de Deus e a vinda do Mestre, a vinda do Messias, que é o próprio Jesus. Arrependei-vos, porque é chegada a hora.
Deus sempre avisa, meus amados. Lembra do texto? Uma história verdadeira da Arca de Noé. Deus avisou, falou para Noé construir a arca, que ele iria mandar chuvas, um dilúvio. Aí Noé avisava, falava com as pessoas que se arrependessem do pecado, porque Deus ia salvar somente aqueles que dessem crédito à palavra do Senhor, somente aqueles que se rendessem ao Senhor, somente aqueles que tivessem compromisso. No momento do livramento, o próprio anjo do Senhor fechou a arca no lado de fora e salvou somente os obedientes, a família de Noé. Agora, meus amados, na vinda do Senhor, agora a salvação está aí. Mais uma oportunidade para que você seja salvo, para que nós sejamos salvos. A salvação está falando para todo local, todo lugar. Todos ouvem a palavra de Deus. Não é os cristãos, mas sim, a palavra é que diz, a palavra é que está falando, é o Deus da Bíblia, avisando, arrependei-vos, arrependa do seu pecado, porque já é chegada a hora. Jesus Cristo está às portas. Isso aí não tem como, todos estão ouvindo. É momento de chegar até Jesus e se arrepender, para que podemos ter a salvação da nossa alma. Nós temos uma alma, ela não vai morrer. Ela não vai morrer, ela vai viver. Até então, meus amados, entender o que é uma alma só depois que eu me converti. Só depois que eu entendi essa palavra de Deus aqui, só depois que o Senhor tirou as escamas dos meus olhos, né? No livro de Salmo está escrito que o inimigo, ele cegou a mente para não enxergar a luz que é Jesus. E aí, a partir da hora que você dá lugar no seu coração para Jesus, obedece a palavra, aí Deus limpa e você vai entender tudo como eu, como meu irmão, como a igreja entende. Mas é preciso dar um passo para Jesus, porque ele já foi, já carregou a cruz, já morreu, esvaziou-se de sangue, suou gotas de sangue por mim e por você. E o Senhor está avisando, é momento de salvação. Irmãos, eu acredito, eu creio que eu e minha família vamos servir, que eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos crer no Senhor, que Ele vai salvar a nossa família, a minha e a sua família, meu amado. Não era Ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Não era o João Batista a luz, mas João Batista veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio enviado de Deus para o que era seus, para os judeus. E eles não creram, eles não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, aos que crerem ao seu nome. Todos, meus amados, que recebemos, todos nós, que levantamos a mão, obedecemos essa palavra. Jesus está aqui para ajudar a você entender que de nós sozinhos nós não fizemos nada. Olha, me arrepio. Sabe, de nós sozinhos nós não fizemos nada. Mas aqui, mas a todos quanto receberam, glória, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus Cristo será salvo.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E os quais todos que receberam Jesus não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nós nascemos da vontade de Deus, porque Deus enviou Jesus para morrer por nós. Ele amou o mundo tanto e Ele continua amando. É momento de salvação, é momento de amor, é momento de graça. Estamos sobre a graça do Senhor Jesus. Não foi de graça que Ele se deu, mas não foi de graça. Ele sofreu para morrer por nós, mas Jesus foi pelo sangue. Não pagou um preço, nada. Pagou o preço de sangue por nós. Porque nós, para Deus, temos tanto valor, muito mais do que dólares, muito mais que dinheiro. Ele enviou o Filho dele para morrer. E Jesus Cristo, ele ressurgiu e ele está à direita do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo, que é o próprio Jesus, se fez carne, cresceu como carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, e vimos a sua glória. Ele está em glória. O corpo dele não é um corpo humano, de carne, não, de células, não, de tecidos, não, mas é um corpo de glória. E assim, meus amados, a palavra testifica que nós vamos ter o corpo transformado de glória, igual o corpo de Jesus. É a palavra que diz, a palavra é verdade. Só que hoje, meus amados, eu posso ler aqui, eu posso entender, porque o Espírito Santo de Deus está na terra. Mas vai ter momento que o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Aí, as pessoas que ficarem vão pegar uma Bíblia, não vai ter sentido nenhum de ler a palavra, porque Jesus prometeu levar o povo. Porque, meus amados, aqueles que Jesus ainda não voltou ou vai voltar, queira ou não, ele vai voltar. Ele vai voltar, a palavra prometeu. E a palavra não é mentira, é a verdade. Então, meus amados, se partir dessa terra, quem morre em Cristo será salvo. Antes da gente partir dessa terra, a gente tem que levantar a mão. Se levantou a mão, aceitou Jesus, confessou o nome de Jesus, está escrito: confessar o nome de Jesus, serei salvo. Glória a Deus. E aí, a palavra do Senhor vai chegar nos corações, que a palavra de Deus nunca volta vazia. A gente só tem boa vontade. Nós, irmãos, não podemos ser egoístas, querer só para nós. O que é bom para mim, com amor, com alegria, eu levo para você, meu amado, que está do outro lado, para ouvir essa mensagem. Eu peço você, se tiver alguém que fora os caminhos do Senhor, ouve essa palavra, escreve, comenta e envia essa palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. A palavra é verdadeira. Se você ler um livro de conto, de histórias, você leu aquele livro e acabou. Você já sabe a história, não tem sentido tá lendo de novo. Agora, a gente lê um versículo aqui, ó, e aí a gente lê amanhã, a gente lê depois, vai transformando o versículo. Vê uma pessoa, comenta desse versículo, vê o irmão, o pastor, comenta desse versículo, cada um tem uma palavra para trazer. Porque ela é dirigida pelo Espírito Santo, pela verdade.
Que Deus abençoe, meus amados, todos vocês. Em nome de Jesus Cristo, que haja libertação, que haja salvação, meu Pai. No nome santo do Senhor Jesus, ó Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.